Queremos entregar ao Senhor mais uma vez este altar. Queremos agora compartilhar, Senhor, da Tua palavra, aquilo, Senhor, que tem motivado, Senhor, os nossos corações. Deus, toda palavra que vem do trono, ela tem, Senhor, um objetivo, uma razão, uma causa. E nós queremos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, compartilhar com aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos hoje, aquilo que o Senhor tem para nós a noite de hoje. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha fluir neste lugar. Aquele que ainda não deu glória, aquele que ainda não abriu tua boca, aquele que não entendeu onde ele está, que ele venha compreender, Senhor, a presença de Deus, a grandeza, o culto, aquilo que significa, Senhor. E nós pedimos ao Senhor esta noite, que em Teu nome santo, poderoso, Senhor, nos ajude e nos fortaleça pelo Teu poder e bondade, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23. Eu quero ler esse texto com você essa noite, em nome de Jesus. Eu tenho compartilhado com os irmãos sobre a pressa que Jesus tem em nos usar, a pressa que o Senhor tem em usar a igreja para as boas novas do Evangelho, a transformação. As coisas estão cada dia que passa mais claras, mais nítidas a respeito da volta dele e o cumprimento das Escrituras. Quero ler um texto com você, apenas um verso, Lucas 23, verso 26. Diz assim: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Esse texto ele é relatado nos evangelhos sinóticos sobre esta ação deste homem que entra uma vez na Bíblia, não se fala mais nele, mas o que ele faz tem um resultado extraordinário sobre ele, sua família, sua história, sua linhagem. Há duas possíveis situações, uma das duas é fato que aconteceu. Havia em Jerusalém uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Essa sinagoga era dos estrangeiros, em especial dos de Alexandria, os de Cirene, e aqueles que não eram legítimos ali de Jerusalém. Nesta questão, podia ser que Simão, aqui chamado para nós Simão Cireneu, porque ele era da região de Cirene, ele poderia estar em Jerusalém, chegando do campo para a cidade de Jerusalém, porque era Páscoa, e ele estava para possivelmente a participar da cerimônia. A outra possibilidade, que é real também, é a possibilidade de que este homem, ele era da região da Líbia, da região da Ásia, melhor dizendo, e ele, vindo de lá, todo judeu precisava na época de Jesus, pelo menos uma vez na vida, precisava ir a Jerusalém em uma das festas, pelo menos uma vez na vida. E possivelmente, Simão, e aqui a gente só sabe que o nome dele é Simão, e o sobrenome, que não é sobrenome, mas é o conhecimento dele, é de Cirene. Só isso. E na vida de Jesus passaram alguns Simãos, alguns homens com o nome de Simão. E é interessante que este homem, vindo para Jerusalém, na outra teoria, ele andou aproximadamente de 1.200 a 1.600 quilômetros a pé, para poder participar da festa da Páscoa. Ele não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Ele não sabe que Jesus vai ser crucificado. E é nesse caminhar de Simão, e essa viagem ela não demorava menos que 5 a 6 meses a pé. O propósito de estar em Jerusalém para poder participar de uma festa dos judeus.
Ele está viajando para participar de um ato que é mais importante para o judeu. É o momento do sacrifício. Na vida de um judeu, na vida de um homem que cumpre os seus votos, o seu ritual, não tem nada mais importante do que ele estar num dia da festa, no momento do sacrifício. Ele está preparado para participar desta cerimônia. Então, é fato, todo judeu que estava a caminho do templo no dia da festa, ele usava uma roupa de linho branco, porque a brancura das suas vestes representava o espírito que ele estava indo para a festa, representava a forma como ele estava indo. Ele estava indo sacrificar ao Senhor, pedir o perdão pelos seus pecados, entregar os seus votos ao Senhor. E dentro dessa festa, está acontecendo nesse dia o caminho de Jesus para a cruz. É o caminho de Jesus que você já sabe. Ele está assumindo a figura do cordeiro animal para o cordeiro filho de Deus. Aquele sacrifício que vai ser oferecido no templo às 15 horas, Jesus está vindo cumprir esse sacrifício, sendo em forma humana. E é interessante que nem Cirineu tinha ideia do que estava para acontecer na vida dele. E ele está caminhando, e na Via Dolorosa, chamada Via Dolorosa de Jesus, que é uma rampa, que é um morro, Jesus passou por momentos extremamente de tortura, de ter passado uma noite apanhando, de ter passado uma noite acordado e sendo ultrajado. Fisicamente, Jesus não tinha mais condições para poder suportar chegar até o Monte Calvário. Mas no trajeto em que Jesus está vindo, é um trajeto que na esquina da Via Dolorosa, de um trecho dela, bem próximo ao monte chamado Calvário, o Monte Gólgota, vai ter um encontro. A gente sabe que esse encontro vai ser o encontro de Jesus com Simão. Na verdade, Simão não sabe, mas vai acontecer esse encontro. Agora é interessante a gente pensar que para o dia da festa, o judeu que ia para o templo sacrificar, ele ia com a sua roupa de linho branquinha. E no ritual, quando chegava-se para oferecer o sacrifício, o sacerdote, depois que imolava o animal, ele pegava o sangue do animal e dava 7 voltas pelo altar, e ele balançava o sangue, aquilo que estava depois do sacrifício, e nesse balançar, o ofertante estava próximo. Não havia honra maior para o ofertante do que estar naquele dia, naquele instante, e as manchas de sangue do sacrifício, conforme o sacerdote dava as suas voltas e espirrava ela para cima, aquelas manchas, elas caíam nas vestes do ofertante. Para um ofertante não tinha coisa mais esplêndida na vida. Ele foi tocado, ele foi marcado. É um sinal de que ele esteve no templo, é um sinal de que o sacrifício dele foi aceito, é um sinal de que o sangue do cordeiro durante o ato caiu nas vestes brancas dele. Ele foi marcado por esse sacrifício. Simão Cirineu está indo nesse trajeto, possivelmente. E nesse trajeto que ele está indo, ele está com as suas vestes brancas, com um propósito. O texto nos fala que ele estava indo, sua família não estava presente naquele ato. Ele estava indo sacrificar pela família, estava indo para o templo. É quando, nesse momento do sacrifício, que esperava possivelmente Simão, ele está desejoso de que, ao chegar lá, ele vai trazer sobre suas vestes marcas que evidenciem o seu compromisso para com Deus, para com Yahvé. Só que acontece algo diferente daquilo que ele combinou, e acontece algo diferente daquilo que ele pensava. E na vida a gente vai encontrar algumas coisas bem semelhantes que aconteceu com Jesus. É interessante que Jesus teve algumas pessoas com o mesmo nome que passaram pela vida dele. O primeiro deles a gente conhece,
o mais famoso, né? Tiveram vários. Nós temos Simão, Pedro, que foi Jesus mesmo quem colocou o sobrenome, né? O adjetivo, o apelido, um outro nome sobre Simão, Pedro, quando ele disse: você é pedra, e sobre sua declaração, que é verdadeira, eu edificarei minha igreja. Depois nós conhecemos um outro Simão muito famoso, chamado Simão o Zelote, que também passou pela vida de Jesus e que também declarou fidelidade a Jesus, amor a Jesus, durante a carreira de Jesus, até antes da cruz. Desses homens, quando Jesus é apresentado naquela condição, ele padece no palácio de Antônia na madrugada inteira. Quando ele é apresentado, no dia seguinte, no palácio de Antônia, ele é julgado, passa a noite no templo, no espaço do terreno de Caifás. Depois que o Pilatos o condena, ele é levado para o pretório. Lá no pretório ele padece tortura, ele ensanguenta, ele é desnudado, ele fica exposto. Qualquer tipo de dignidade Jesus já não tem mais. Aquela intimidade que a gente gosta de se preservar em relação a uma roupa íntima, em relação a não aparecer partes do corpo e etc. Jesus está tão exposto ao escárnio, tudo aquilo ali, que quando amanhece o dia, não termina, vai continuar mais um pouco. E até o momento em que ele é levado para Pilatos, e depois disso o julgamento acontece, o povo faz a opção, né? A história sempre se repete, né? A gente está vendo isso. A história sempre se repete. Como os homens preferem quem não presta do que quem presta. Sempre se repete. Sempre se repete. Quando há falta de discernimento, quando há falta do temor de Deus, os homens sempre escolhem aquilo que não presta. E o texto diz que dentro desse fato, os discípulos, se você olhar capítulos anteriores e até uma noite anterior, você vai encontrar Simão Pedro dizendo assim: de jeito nenhum, eu não vou permitir. Você vai encontrar os 11 discípulos, inclusive Judas, o que o traíra, todos dizendo: não, isso não vai acontecer. Todos eles. Na linguagem de hoje seria mais ou menos assim: de forma alguma, estamos juntos. Isso não tem como. Só que eles falam isso, e Jesus sabe muito bem que, na verdade, eles não vão cumprir isso aí. E por isso Jesus ainda fala para Pedro, que insiste mais uma vez e fala: Senhor, eu lutarei se for preciso pelo Senhor. E Jesus fala para ele assim: Pedro, ainda esta noite tu vai me negar. E eu vi Satanás pedindo como que se peneirasse para ter a tua vida. E eu intercedi ao Pai para que você não padecesse. São esses homens, esses 11 homens, que disseram que estariam com Jesus sempre. Disseram que morreriam por Jesus. Mas quando a cruz foi o destino final, embora eles soubessem que Jesus fosse padecer, no anúncio de que Jesus foi capturado, os que estavam no jardim do Getsêmani, quando viram aquela cena, esparramaram-se, não estavam mais perto, deixaram Jesus. Não há um mais perto de Jesus. É na via dolorosa que o sangue de Jesus está escorrendo, é na via dolorosa que o texto diz aqui no versículo que nós lemos no verso, dizendo que Jesus não tem mais forças físicas. Aqui nós estamos tratando da humanidade. Não tem mais força, ele não tem mais resistência. Só acontece de Simão ser obrigado a carregar a cruz, porque Jesus não aguenta mais. Ele está carregando, ele sente o cansaço, o peso da violência, tropeça e cai de joelhos, ele não tem como levar mais. E é nesta hora que um dos guardas está vendo Simão, o sirineu, que não era discípulo, que não andou perto de Jesus, que não ouviu os ensinamentos de Jesus, que não declarou fidelidade e lealdade a Jesus, que está indo para o templo para fazer o seu sacrifício. Quando a gente olha para esse momento da história, há uma pergunta que não tem como não ser feita.
Aonde estavam aqueles homens que disseram: nós não te abandonaremos? Aonde estavam aqueles discípulos quando Jesus carregava a cruz? Eles estavam longe, escondidos, com seus medos, suas frustrações, com as suas ideias. Os que viram milagres, os que ajudaram a repartir o pão, os que viram paralíticos andar, os que viram cego enxergar, eles não estão perto para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas a conversa não está batendo, porque alguns dias antes eles disseram: de jeito nenhum, nós vamos estar com o Senhor, nós não vamos te largar, conte comigo, conte comigo, não existe, estamos juntos até o final. Só que na hora que a cruz chegou, só que no momento em que aquilo que eles foram avisados que ia acontecer, que podia acontecer, eles não estão. E não estão por uma obra do acaso. Eles estão literalmente porque a cruz os assustou. A cruz os afugentou. Então você não vai achar no trajeto do Palácio de Antônia para a Via Dolorosa, ao caminho do Gólgota e até chegar ao Monte Calvário, você não vai ver um discípulo, porque todos estão naquele momento longe da cruz. Declararam fidelidade, declararam que morreriam por Jesus. Pedro chega ao ponto de dizer: de jeito nenhum. Mas na madrugada anterior, o que ele tinha dito 1 ou 2 dias antes, e na história do seu caminhar com Jesus em 3 anos, Pedro desfaz, não bateu a história com aquilo que ele prometeu que ele ia fazer. E é nessa hora que Jesus tropeça e cai. Se você puder tentar imaginar, ele não acha um dos 11, porque Judas já tinha suicidado. Não tem um discípulo do lado que vai ajudar Jesus a se levantar para carregar a cruz. Gente que jurou, que prometeu, que falou, que declarou, que fez voto. Agora está Jesus sozinho. Não tem um, para que quando ele estivesse caindo, quando ele tivesse, como ele ficou, na posição de joelho e tomando uma chicotada nas costas, não tem um que vai fazer a declaração da vida, a declaração do discipulado, a declaração do ensino do ministério, a declaração da caminhada com Jesus. Não tem. Jesus está sozinho. Naquele momento, se de Jesus dependesse dos 11 discípulos, Jesus talvez ficasse ali, ou sofresse um pouco mais. Ficaria um pouco mais difícil para Jesus, se dependesse dos discípulos. E é nesse instante, querido, que a gente começa a olhar para a história e ver o quanto Deus nunca desampara os seus filhos. Nunca, 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 nunca. Cada um tem a sua cruz para carregar. Alguns têm uma cruz maior, alguns têm uma cruz mais larga, outros nem imaginavam que ia ter essa cruz para carregar, mas todos nós temos uma cruz para carregar. Mas eu não quero falar da cruz que cada um de nós fisicamente tem no seu dia a dia para carregar. O que eu quero ter com você nesse texto, em que há momentos em que você espera que os próximos te ajudem, mas eles estão longe. Há momentos em que você busca na memória as frases de efeito. Você está com a cruz. Aquelas declarações: conte comigo, estamos juntos, para o que der e vier, até a cruz. Porque quando a cruz chega, você vai perceber que às vezes você não vai achar quem você esperava que estaria perto. Quem jurou, quem declarou, quem falou, não vai achar. E é interessante,
que aqueles mesmos discípulos que disseram, conte comigo, foram os primeiros que se ausentaram de Jesus. Porque ali Jesus está, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, Jesus está feio, está com o rosto ensanguentado, machucado, está com as costas abertas, os sulcos das pontas do chicote com pedaços de osso que ele foi chicotado, abriram pedaços, a carne se abriu. Jesus está uma figura não desejada. O profeta Isaías descreve isso muitos anos antes e diz, olha, nós olhamos para ele e não vimos nele beleza nem formosura. Ele foi ultrajado, colocado como o pior dos homens. O que o profeta fala está se cumprindo agora. Só que é interessante que os discípulos que tanto disseram, não tem um para ajudar a carregar a cruz. Todos estão escondidos com as suas situações, com as suas vidas, com as suas preocupações. Mas Deus prepara alguém. Naquele momento, nós estamos falando de humanidade. Nós não estamos falando aqui de uma espiritualidade. Aqui nós temos um homem, Jesus, que vai padecer, que é só questão agora de mais 1 hora e pouco, ele vai morrer. E que quando ele precisa de alguém que vai pegar a cruz com ele para ajudá-lo, ele não acha quem disse que podia contar. Não acha. E é nessa hora que a gente olha para esse texto e está vindo um moço, um homem que não andou com Jesus, que não ouviu os seus ensinamentos, que não o conheceu antes disso, que não viu os milagres que Pedro, Tiago, João, Natanael e os outros todos viram. Mas é nessa hora que, mesmo sem querer, ele é tomado à força. E o guarda olha para ele. E pela estrutura da região da onde vem o Cirineu, o Simão, eram homens possivelmente negros, altos, homens fortes. E quando o guarda romano vê Jesus caído de joelhos, e a fronte de Jesus inclusive cai numa pedra, ele olha e vê um homem que está vindo de branco. Ele vê um homem alto, possivelmente, de uma pele escura, com uma compleição física forte. O guarda não tem dúvida, esse é o cara. E pegam este homem, Simão, e diz, ajude-o. Mas ele está com a roupa limpa, ele está com vestes de linho, para chegar lá, no templo, onde ele vai fazer o sacrifício. E é justamente quando ele está a caminho, ele vai passar, geograficamente, a posição que está vindo, ele vinha nessa posição. O templo antigo de Jerusalém está aqui. Então Simão está vindo do campo, ele não está entendendo, mas ele vê uma aglomeração de pessoas, mas ele não está entendendo. É na esquina que cruza. E quando cruza, ele não tem chance. O guarda diz, pega, e acabou. É o Império Romano, ajude ele. Simão não tem outra coisa, porque se ele desobedece o guarda romano, ele vai ser punido. Ele então, com a sua roupa branca que ia para o sacrifício, ele se abaixa. E Jesus está caído de joelhos, e a viga mestra, ela está aqui. Ele não tem outro jeito. Fisicamente, pela lei da física, ele só tem um jeito de entrar e pegar a viga mestra. Ele precisa fazer essa posição. Ele precisa fazer uma alavanca. E não tem jeito. A roupa já não está mais tão branca. Nesse momento em que ele faz a alavanca para tirar a viga mestra das costas de Jesus, os olhares se cruzam. A vida de Simão vai mudar ali. Não tem uma palavra de Jesus para ele. Ele só consegue fazer essa posição e tirar, mas ele não tem o jeito. O Jesus, o Filho de Deus, ele está assim.
para tirar essa viga, Simão tem que olhar no olho, tem que olhar no rosto. E quando ele levanta, a Bíblia não diz o que Jesus talvez poderia ter falado. Não acredito que falou nada. Mas é inevitável quem está recebendo ajuda olhar para o rosto daquele que está lhe ajudando. O momento pede, os olhares se cruzam e não há palavras. Simão, que não era o discípulo, ele se encaixa literalmente naquelas máximas que a Bíblia diz, que Deus usa quem Ele quer e nem sempre é quem nós esperamos. Deus não desamparou Jesus naquele instante, mas é justamente de um não discípulo que Jesus vai receber ajuda. Foi de quem não prometeu, foi de quem não abraçou e disse estamos juntos, foi de quem não fez declarações eu te amo, foi de quem não fez declarações do tipo onde o Senhor for eu vou, foi de quem não jurou lealdade, não jurou fidelidade, foi de quem não viu os milagres, foi de quem não viu multiplicação de pães, foi de quem não viu Lázaro ser ressuscitado, foi de quem não esteve no jantar em Betânia, foi de quem não se assentou à mesa na hora da ceia. Essa pessoa de 1.600 quilômetros aproximadamente, que há 5 meses atrás aproximadamente está andando a pé para ir fazer o sacrifício lá em Jerusalém. A Bíblia não diz nada mais sobre Simão o Cirineu, mas para todo judeu que não morasse em Jerusalém, uma vez na vida tinha que ir, ele tinha que participar dos tabernáculos, ou da Páscoa, ou de uma festa, ele tinha que estar lá. Agora imagine a cabeça de Simão, que está indo preparado para ir para o sacrifício, e ele é impedido pelo guarda de estar no templo, para participar do ritual de purificação, para participar do ritual do ato do perdão, que vai ter na cabeça de Simão o sangue, quando o sacerdote estivesse 7 vezes pegando o sangue do cordeiro e rodando no altar, espirrando, a expectativa de quem oferece é que aquele sangue do cordeiro espirrasse, porque aquilo para ele era importante. Aquilo para ele nas suas vestes brancas significa algo sério, significa eu estive lá, eu participei do ato, ele está cumprindo aquilo que a lei de Moisés assim determina, no livro de Levítico determina. Mas ele não pode chegar no templo, porque antes de chegar no templo, antes dele chegar lá, aonde teria um cordeiro que ia ser sacrificado, quem que Deus põe no caminho dele? Não é o cordeiro que vai ser sacrificado, mas é o cordeiro, o próprio cordeiro, o Filho de Deus é que vai estar. Simão, que não tem nenhum tipo de compromisso até ali, ele não tem nenhum tipo de palavra que ele possa ter dito que justificasse, mas ele é a pessoa que Deus Pai coloca no caminho de Jesus para ajudar a levar a cruz. Meu irmão, eu não sei você, mas às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente acha que é o fim, às vezes a gente acha que acabou, mas Deus sempre levanta alguém da onde a gente não espera, da linhagem que a gente não espera, da cor de pele onde a gente não espera, da posição social onde a gente não espera. Deus sempre levanta alguém que está carregando a cruz. Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Você pode estar até cansado, você pode estar até desanimado, fique tranquilo, Deus levanta alguém para ajudar você a levar a tua cruz. É próprio de Deus,
Ele não larga, Ele não abandona quem age com a fidelidade. Faz parte do caráter de Deus honrar os seus filhos, faz parte da essência de Deus não largar quem nele confia, faz parte do amor de Deus andar com a gente nos dias bons, andar com a gente nos dias ruins, faz parte do caráter de Deus. Quando você acha que não tem mais jeito, Deus levanta um sirineu para ajudar você. Faz parte. Ninguém é decepcionado pelo Senhor. Não há. Essa chance com Deus não existe, porque Ele conhece quem carrega a sua cruz. Esse homem, ele não chega no templo, mas ele recebe o que os discípulos iam receber. Era para discípulo ajudar a carregar a cruz. Era para discípulo estar perto. Era para discípulo ser tocado pelo sangue físico. Mas não acontece. E este homem, o texto diz que Jesus só olha, os olhares de ambos se cruzam sem palavras. Tem coisas que quem é espiritual entende. Tem pessoas que Deus põe na vida da gente, elas não falam nada, elas são apenas o Simão Sirineu, que Deus colocou por um instante na vida da gente. Algumas dessas pessoas talvez você não as verá mais, mas que Deus usou elas para ajudar, Deus usou. O texto diz que Jesus vai na frente e Simão, ele vai atrás levando a viga mestra. Às vezes, queridos, como Simão, nós somos abençoados por quem nós nunca vimos, nem conhecemos. A vida de Jesus já estava complicada diante do sacrifício. E pior do que o sacrifício é o abandono. Pior do que tudo isso é a posição de homens que dizem: estamos juntos. Mas na hora que a cruz, a dor da cruz, a vergonha da cruz, o peso da cruz, ela se acentua, nem sempre você vai encontrar discípulos, mas você não ficará abandonado. Deus sempre vai levantar, Deus sempre vai preparar. A vida de Simão até aquele momento foi uma, mas eu fico pensando, o que aconteceu quando os olhares se cruzaram? Porque quando ele chegou em casa, ele não pôde mais entrar no templo, por causa das vestes estarem manchadas. O que ele ia fazer lá no templo de Herodes, ele não pode mais entrar, porque a veste está manchada. Só que o sangue que ele ia receber lá, era o sangue do ritualismo. O sangue que ele recebeu aqui é o sangue da vida, é o sangue da transformação. Aquele sangue serviria talvez como um troféu. Este sangue que toca na vida dele é do legítimo, é do verdadeiro, é do autêntico Cordeiro, o Filho de Deus. Agora pense, esse Simão que a gente só sabe dele 2 ou 3 coisas. Sabe que ele era de Cirene, e sabe que ele teve 2 filhos, Alexandre e Rufo, e uma esposa. Só que como ele não pode mais ir para o templo, ele tem que ficar ali. E a cena continua, as coisas acontecem. Jesus não reclama. Jesus, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo machucado, esse Simão, esse homem, ele assiste possivelmente todo esse ritual, e ele vê que Jesus não reclama,
ele libera o perdão, ele vê que Jesus ora ao Pai dizendo, não lance sobre eles esse pecado. Ele vê Jesus dizendo, eu estou pagando o preço. Ele diz, na sua casa, quando ele chega, alguém pergunta, mas, nossa, mas está tão sujo de sangue, o que aconteceu? Eu não sei o que Simão pode mais ter dito na sua declaração para sua esposa, para os seus filhos, mas o que ele participou naquele momento foi o suficiente para mudar a história de uma família. Porque quem ajuda a carregar a cruz não fica sem o sustento do Senhor da cruz. Quem ajuda a carregar a cruz descansa, porque o Senhor, Ele sempre estará providenciando para você situações e fatos que vão envolver você na proteção e na bênção. Olha que coisa interessante, ele não diz a história mais nada sobre ele, mas ele foi obrigado a participar de um cenário de violência, de coisa que ele não queria. E aí o tempo passa e acaba a história. Jesus é crucificado, ele assiste a crucificação, ele assiste o cenário todo. Lá na frente, João aparece quando Jesus já está pendurado na cruz. Aí Jesus olha para a mãe dele e fala assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus é o filho primogênito de Maria. Ele está deixando uma declaração dizendo, mãe, você não vai ficar desamparado, está vendo? Eu estou nomeando alguém para cuidar. Ele está dizendo para João, você que diz que me ama, então cuida da minha mãe até o final. E a Bíblia é interessante, porque daí para frente você não vê mais falar de Maria, você não vê mais falar de Simão, você não vê mais falar de alguns personagens, mas os discípulos você vê falar. Mas de Simão você não vê mais falar. Ele entrou na história e saiu da história para nós. Mas o céu anotou, porque o céu sempre anota, irmão, o carregar da cruz. O céu sempre observa o carregar da cruz. Simão carregando a cruz, ele teve a sua vida abençoada depois que ele carregou a cruz. Eu não conheço ninguém que ajuda ou ajudou a carregar a cruz, que não seja tocado pelo Senhor da cruz. E quando eu digo ser tocado pelo Senhor da cruz, querido, você já deve ter vivido momentos em que você achou que era o fim da tua vida, da tua casa, sentimentos, ações, mas ninguém que carrega a cruz é decepcionado pelo Senhor da cruz. Abra a tua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 16, verso 13. O texto diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, e Marcos quando escreve esse texto, Marcos está escrevendo o Evangelho de Marcos para gentios, e para gentios ele está se baseando, ele está escrevendo estando em Roma. Marcos está escrevendo um texto em cima daquilo que ele ouviu Paulo enviando. Olha quanto tempo já passou. Jesus já foi ressuscitado, Jesus já ascendeu aos céus. Agora o Marcos, ele está escrevendo segundo o que ele viu, o que ele presenciou, uma palavra que vem a tocar na vida de pessoas que não eram judeus, porque a carta aos Romanos era uma carta para gente que não era judeu, gentio, que ouvia a palavra. E Paulo está escrevendo esta carta, e numa das partes finais do capítulo 16, do verso 13, Paulo diz assim: saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Você olha nesse texto, parece que tem alguma coisa aqui que não está batendo, parece que tem alguma coisa que não está dando certo. Mas quando você olha no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 15, você vai encontrar na versão de Marcos escrevendo assim, que Simão ajudou a carregar a cruz do Senhor, ele que era pai de Alexandre e pai de Rufo. O tempo passou, segure isso, o tempo passou, mas o olhar de Deus para Simão não passou. O que Simão fez um dia por Jesus alcançou a casa de Simão, alcançou a família de Simão. O Alexandre possivelmente
poderia talvez ser um filho mais velho ou mais novo, assim como o próprio Simão. Pensam alguns teólogos que ele já não está vivo. Quem está vivo agora, segundo o texto, é somente Rufo e a mãe. E Paulo faz uma declaração, uma palavra de gratidão, porque ele foi bem cuidado. Adivinha por quem? Pelo filho do Simão. Então era como se alguém chegasse na igreja e dissesse aqui: esse aqui é filho de Jacira. Sabe quem é? Então, Jacira, aquela que ajudou a carregar a cruz do mestre. Então fica uma referência na vida de Rufo, fica uma referência na vida de Alexandre, fica uma referência àquilo que Cirineu fez um dia, quando ele se permitiu carregar a cruz. Quando o sangue de Jesus marca as suas vestes de linho branca, o que ele fez um dia, muitos anos atrás, atingiu a sua descendência, atingiu a sua família. O evangelho chegou na casa de Cirineu, o evangelho mudou a história. Eu não sei que tipo de conversa ele teve com a esposa, mas quem chega em casa manchado pelo sangue de Jesus, a vida é mudada, a essência é mudada, a mente é mudada. Não há quem carregue a cruz que permaneça o mesmo. Não tem como. Eu não sei, mas se eu pudesse conjecturar com você, eu diria que talvez ele possa ter dito para a esposa, que não tem nome aqui para nós: eu não sei, o olhar daquele homem mudou o meu coração. Eu vi as pessoas batendo nele, ele não gritou. Eu vi as pessoas insultando, ele não reclamou. Eu vi as pessoas debochando dele, ele não reclamou. Mas você não foi até o templo, eu não consegui. Por quê? Porque o olhar daquele homem não sai da minha mente. O olhar daquele homem não sai do meu coração. Querido, viver carregando a cruz é permitir que a sua roupa branca seja manchada pelo sangue do Cordeiro todos os dias. As pessoas olham para Simão e vê a sua roupa agora manchada de sangue, e vê um Simão carregando a cruz. Você imagine as pessoas que estão saindo nas portas daquele alvoroço todo e vendo um homem carregando cruz para outro homem ensanguentado. Se nós tivéssemos hoje essa visão física de abrir o portão da nossa casa, vivêssemos hoje no Império Romano, em Roma, em Jerusalém, e nós que soubéssemos que todo aquele que carrega uma cruz é porque vai morrer, se abríssemos o portão de casa ou a janela do apartamento e olhássemos e víssemos alguém carregando uma cruz, e soubéssemos que o local do sacrifício, aonde as pessoas condenadas é em tal lugar, qual é a definição que nós teríamos disso? Teríamos apenas uma definição: esse homem está carregando a cruz, porque todo aquele que, além de ser crucificado, ele também tinha que carregar a sua cruz. Então quem olhasse pela janela, quem olhasse nos portões da casa, fosse hoje, com o entendimento da época, a gente só podia ter uma conclusão: quem está carregando a cruz vai morrer. Quem está carregando a cruz vai deixar de respirar daqui a uns instantes. Quem está carregando a cruz está com a vida no fim. Então quando alguém olha para Simão e vê ele carregando a cruz, sabe que na frente tem um condenado que vai morrer. Simão não morre, mas na verdade o que está acontecendo com Simão ali é que ele vai ter um encontro que nunca mais a vida dele será a mesma, a ponto que o apóstolo Paulo vai ser abençoado. Veja a declaração que o apóstolo Paulo faz da esposa de Simão, o Cirineu. Ele diz, o texto que nós lemos: saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu. Que coisa, não? O pai ajudou a carregar a cruz num dia difícil. O pai manchou sua roupa de linho num dia de vergonha. O sangue de Jesus que tocou nas vestes de Simão tocou milagrosamente na vida de Rufo, tocou na vida da mãe de Rufo, esposa de Cirineu. É interessante que quando nós olhamos para esta imagem, não tem outra coisa a se pensar
Quem carrega a cruz está carregando a cruz para a morte. O que mudou na vida de Simão é que o condenado na sua frente estava, mas obviamente que a cruz era para Jesus. Então quem carrega a cruz está carregando a cruz para a morte. E quando a gente carrega a cruz de Jesus, há uma mensagem que nós estamos mandando para o mundo, para quem convive com a gente, para quem nos conhece. Quando o Senhor da cruz é vivificado na nossa vida e nós nos sujeitamos às palavras dele, nós estamos carregando a cruz. Agora, quem olha para nós e nos vê padecendo, sofrendo por causa da cruz, o que eles imaginam? É lógico, vai ter morte, porque estão carregando a cruz. Hoje o mundo olha para os cristãos genuínos e eles precisam enxergar a mesma coisa. Quem leva a cruz de Jesus está morrendo para si mesmo, está morrendo para o seu eu, está morrendo para aquilo que ele tinha como sendo ele o controle. Simão, que estava indo para um templo, depois daquele encontro, acaba a mente dele, razoabilidade, de estabilidade, daquilo que ele acreditava, sem que Jesus falasse nada, só pelo fato de carregar a cruz. Eu venho aqui essa noite compartilhar com você e com a minha alma, querido. Carregue a cruz, sofra pela cruz, porque não há quem carregue a cruz que não é abençoado pelo Senhor. Não há quem carregue a cruz que fique desesperadamente perdido sem a ação de Jesus ou a ação do Senhor. Então, quando alguém olha para você, quando alguém olha para nós, o que eles estão vendo que nós estamos carregando? A pergunta que está ficando muito difícil hoje de ter a resposta verdadeira. Há uma máxima que não é bíblica, que diz assim: quer conhecer o caráter de um homem? Mexa com aquilo que é do seu interesse, e você vai conhecer a sua essência. Só que esse tipo de declaração, como aquela, que me falha o autor agora, mas diz que todo homem tem seu preço, também isso não é bíblico, não tem capacidade. Porque todo homem que carrega a cruz de Jesus, ele morre todos os dias um pouquinho para ele. Não há quem carregue a cruz de Jesus que se mantenha o mesmo. Porque todos aqueles, quando nós olhamos aqui para a história, como Simão, que carregaram a cruz, eles tiveram as suas vidas mudadas. A pergunta para nós esta noite: o que o mundo tem enxergado em nós? Lá no nosso ambiente de trabalho, de faculdade, aqui na igreja, as pessoas têm visto a cruz? Nós temos carregado a cruz? Próximo sábado é Santa Ceia. Você vai ver essa casa cheia. A pergunta é: isto é carregar a cruz? Será que carregar a cruz é até a página 2? Não houve outro discípulo que recebeu tamanha honra como essa que Simão, que não era discípulo, teve. Ao carregar a cruz, ele foi marcado na sua vida. Deus sempre cuida de quem carrega a cruz. Ele sempre vai continuar cuidando de quem carrega a cruz. E nós olhamos para esse texto, querido, e uma coisa que a gente tem certeza, que enquanto nós carregamos a cruz de Cristo, Cristo carrega as nossas dores, as nossas enfermidades. Enquanto nós cuidamos da cruz de Cristo, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando da nossa vida. Às vezes você não vai encontrar, você não vai achar as pessoas, aquelas as quais você tinha certeza que na hora de carregar a cruz ia estar. Mas fique tranquilo, há um Simão. E eu fecho com você para a gente adorar o Senhor e orar esta noite. Passaram pela vida de Jesus. Eu quis marcar essa noite. Tem mais: Simão Pedro, Simão Zelote,
e Simão o Cirineu. Mas não foi nenhum desses que ajudou Jesus a carregar a cruz. O discípulo não se caracteriza nos dias de festa. Discípulo não se caracteriza nos dias que as coisas estão bem. O discípulo não se faz discípulo quando tudo está em calmaria. O discípulo se faz discípulo quando ele ajuda a carregar a cruz. Quando ele ajuda a carregar a cruz, ele é tocado pelo sangue de Cristo na cruz. Tem horas em que nós queremos fazer, mas quando a gente olha para Jesus na cruz, o olhar de Jesus, se ele entra na nossa alma, só tem uma coisa para fazer: é carregar a cruz. Porque quem carrega a cruz, meu irmão, qualquer que seja o percurso, pode ficar tranquilo, Deus estará cuidando de você. Simão não está vivo, ele morre, mas ele deixou um legado na sua casa. Um dia eu pretendo encontrar o Simão na eternidade, você também deve encontrá-lo. O que ele conversou com a esposa e com os filhos? Porque Paulo se manifesta aqui aproximadamente quase 70 anos depois de Cristo. Simão não é vivo, mas o que ele fez 70 anos atrás está ecoando dentro da casa dele. A Bíblia diz que Rufo é chamado de discípulo. Ô irmão, tem coisa que você faz hoje, você não entende por que você está fazendo, ou não compreende por que está acontecendo. Mas olha para o texto. Paulo está dizendo aqui em Romanos 16:3 assim: Rufo, a quem o Senhor escolheu. Esse escolheu não é o escolheu da salvação. A história, a tradição judaica diz que Rufo, como Alexandre, foram conhecidos na igreja porque o evangelho entrou na casa deles. E eles fizeram ações que mudou a história de onde eles estavam. Então quando alguém falasse, porque Alexandre era um nome comum, Rufo era um nome incomum, mas quando alguém falava, por exemplo, assim, o irmão Alexandre, ele dizia: qual Alexandre? Alexandre, filho de Cirineu. Todo mundo sabia quem era, porque se lembrou que o pai dele foi o único que ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito está nos ministrando esta noite. Aquela família teve uma referência, teve uma marca. O homem não está vivo, não foi chamado de discípulo, não foi contado entre os 12, mas depois do dia que Simão carrega a cruz de Jesus, não tem jeito, a chance passou. A oportunidade para os 11 passou, porque Jesus sabia, mas foram eles que disseram: conte comigo. Foram eles que disseram: até a morte, se preciso for eu padeço. Pois é, mas na hora da cruz, esses homens não estavam perto. Mas quem? Jesus. Vou falar uma coisa aqui para você entender. Da onde Jesus, na condição de homem, não tinha expectativa de receber ajuda, foi dali que veio a ajuda. Eu entendo, irmãos, que pode passar o tempo que for, as pessoas podem zombar do evangelho, as pessoas podem mudar, as pessoas podem tomar suas determinações. Quem carrega a cruz, Deus sempre vai levantar alguém. Quem carrega a cruz, talvez hoje não entenda por que você foi manchado pelo sangue. Quem carrega a cruz talvez não entenda por que você está com os ombros calejados de carregar a viga mestra da cruz de Jesus. Mas quem olha de fora e vê você carregando a cruz, só tem uma coisa que ele sabe: esse cara está morrendo. Como assim morrendo? Ele está morrendo por uma causa, está se entregando por uma causa. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem a cruz de Jesus na nossa vida, de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado. Que as pessoas olhem para nós e não vejam mais o de antes, vejam o de agora. Simão, ele não está vivo, mas o que ele fez por Jesus, o céu confirmou na vida dele. Paulo, no ano 72, por aí, 77, Paulo escreve uma carta para os irmãos lá de Roma,
que ele ainda não tinha estado. Ele vai dizer: dá a paz do Senhor para Rufo, escolhido de Deus, e para a mãe dele, que é minha mãe. Essa declaração tem amor, essa declaração tem carinho. E se a Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água a um profeta receberá galardão de profeta, imagine a mãe de Rufo, que o texto diz que ela cuidou de Paulo como se fosse filho. Ela já era uma senhora, e Paulo chama ela de mãe. Às vezes a gente acha que o nosso sacrifício hoje pela obra, por Deus, pelo reino, passa desapercebido. Não, nunca pense assim, porque Deus sabe muito bem cada um que Ele tem, cada um que faz parte e carrega a sua cruz. Simão mudou a história da sua casa. Talvez ele não tenha vivido para desfrutar das coisas que ele fez. É como José, que abre mão. Ele abre mão de uma vida comum, quando o anjo aparece para ele e diz: olha, não intentes em largar Maria, porque o que nela está sendo gerado é por obra e graça do Espírito Santo. José abre mão de um casamento normal. José abre mão de uma vida ser o primeiro, no contexto de quando Maria dá luz ao primeiro filho, ele não participou daquilo. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia fala muito pouco de José, mas a Bíblia diz que José cuidou de Jesus. A Bíblia diz que José colocou Maria sentar no jumentinho e cuidou andando com ela. Quando não tinha mais lugar, José arrumou lugar. Não há ninguém que cuide do reino, não há ninguém que carregue a cruz de Jesus, não há ninguém que se manche com o sangue de Jesus, não há ninguém que suporte a cruz de Jesus, que fica sem receber de Jesus uma resposta. Querido, você pode hoje olhar com um olhar, mas Deus já escreveu o resultado final. Deus já sabe como é que vai ser lá em casa. Deus já sabe como vai ser o dia de amanhã. Deus já sabe todas as coisas, todas as lágrimas, todo o sofrimento. Deus já sabe do sapo, das lagoas que você teve que engolir. Deus já sabe de todos os dias. Você ia fazer isso, mas você não fez, porque o peso da cruz te impediu de fazer uma coisa. Você ia dar uma resposta, você ia dar um soco, você ia tomar uma decisão, mas você se lembrou ao olhar para as tuas vestes que você carrega sangue. Você carrega sangue do Filho de Deus. Você carrega sangue do Filho do Senhor. Você carrega. E quem carrega o sangue, querido, já carregou a cruz. Quando Simão, ele toma essa decisão, ele não é os dois principais do Simão, mas entrou para a história como o único Simão que carregou a cruz. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te fortaleça essa semana que ainda não terminou. Você está no meio da semana. Muita coisa pode acontecer ainda durante essa semana. Ainda tem tempo de você retomar a cruz que está... Olha, pense bem. Ainda dá tempo de retomar a viga mestra e olhar e dizer: Senhor, eu estou de novo aqui nos teus pés. Eu estou de novo contigo. Me marca, Senhor. Senhor, me permita carregar. Que o Senhor encharque você com o sangue dele. Que você carregue em teus ombros a marca da viga mestra de Jesus. Que a tua casa seja conhecida como a casa do homem, a casa da mulher, que durante a sua vida morreu todos os dias por Jesus e o Senhor reinou. Que o Senhor lance sobre a tua descendência, que os teus bisnetos, os teus trisnetos, que toda a tua casa seja conhecida como a casa que foi batizada no sangue de Jesus, como a casa que foi marcada pelo sangue de Jesus. Talvez você olhe e fale: pastor, é impossível. Impossível era Cirineu ser escolhido para carregar a cruz. Impossível era eu estar nesse púlpito pregando hoje. Impossível era eu estar vivo hoje. Impossível era você estar sentado aí hoje. Mas a graça do Eterno, o poder do Senhor se fez presente, porque o sangue dele tem poder. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor esta noite, querido. Exaltado seja o